Tá sem som. Pessoal, boa noite. Eu estava dizendo que estava gravando, mas não tinha saído meu som, né? Eu estava só dizer que era só isso mesmo a aula, viu? Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Brincadeira, pessoal, mas assim, é muito inspirador escutar uma música com essa... que toca tanto quanto essa música de Chico Buarque, na voz dele, né, que cadencia. Eu sempre, quando escuto essa música, eu imagino o Zeppelin chegando, né, no céu, e já tive sonhos com o Zeppelin e tal, e é muito impressionante como isso toca a gente. Eu fui a uma aula espetáculo, que era assim que se denominava as apresentações de Ariano Suassuna, uma vez aqui no auditório do IFRN, né? Na época não tinha esse nome ainda, né? Acho que era Cefet na época. E aí, a Ariano Suassuna disse, olha, a grande sacada de eu chamar essa aula de espetáculo é porque eu tenho a minha palestra inicial, mas depois tem uma apresentação musical, né? E aí, o espetáculo sempre existe. Por pior que seja a minha aula, por pior que seja a minha fala, tem um espetáculo no final que compensa tudo. Então, por pior que seja a nossa aula de hoje, né, a gente iniciou com essa música belíssima, né, de Chico Buarque, e que nos fala também sobre injustiça. Veja que o grande motivador do dono do Zeppelin, quando chega para destruir a cidade, foi a sua irresignação diante de tanta iniquidade. E Geni, que era tida como uma pessoa sem importância, sem valor, né, que dava para qualquer um, termina salvando a cidade. E todos chegam até ela, reconhecendo seus valores, para que ela se dê ao dono do Zeppelin, e depois que ela cumpre sua tarefa, sua missão, ela volta a ser a Geni sem importância, né? Então, essa música nos faz refletir sobre o valor interesseiro, utilitário, que as pessoas atribuem umas às outras, e nos faz refletir também sobre essa noção de utilitarismo que foi abordado naquele vídeo, que eu não sei se vocês viram, que eu disponibilizei desde a semana passada no Cigarra, que fala, é o primeiro vídeo do curso de professor Michael Sandel, professor de Harvard, que fala que é um curso sobre justiça. Não sei se você... Quem assistiu? É o que está no Cigarra? É o que está no Cigarra, exatamente. Eu assisti já. E ela assistiu também. Pronto. E, na verdade, quando a gente... se vocês observarem, ele tem vários vídeos que é o curso dele completo, né? Então, vocês têm a oportunidade de assistir ao curso inteiro, que foi o curso que deu origem ao livro dele, que é a Justiça, o que é fazer, como fazer a coisa certa, coisa assim, certo? E nessa provocação do Michael Sandel inicial, né, é muito interessante o curso inteiro, né, mas nessa provocação inicial, ele chama as impressões da plateia, né, para um dilema. Então, o dilema quando a gente está... Imaginem-se, né, essa é a proposição dele, imaginem-se na posição de um condutor de um trem, e que você visualiza, você percebe que o trem não tem mais freio. E aí você vê uma bifurcação lá na frente. Se você tomar determinado caminho, você mata 5 trabalhadores do trem, né, da ferrovia. Se você tomar um outro caminho, você mata apenas 1. E aí ele pergunta à plateia, qual é a posição correta a se fazer? E, obviamente, a plateia vai, majoritariamente, responder que é você matar uma só, né? Porque se você imagina, olha, são 5 pessoas e uma pessoa. Então, claro que é menos danoso eu matar uma pessoa do que 5. Aí é natural que a gente responda isso, né? Mas vamos mudar um pouco esse questionamento. Vamos supor que você não seja o motorista do trem, você perceba que o motorista está desesperado, que não tem freio, está diante desse problema que vai matar 5 pessoas, né? E aí
ele não tem alternativa. Ele vai matar 5 pessoas porque o trem está desgovernado, ele está fazendo sinal, as pessoas estão com o headphone, não estão prestando atenção. E você está observando toda essa cena de cima de uma ponte. Aí você vê, olha assim para o lado, vê um gordão, né? Aí diz, rapaz, se eu empurrar esse gordão aqui dessa ponte, ele se coloca diante do trem, né? E desvia o caminho, não vai matar os 5 que iria matar. E o trem tem segurança suficiente para não prejudicar os passageiros. Aí você faz a mesma escolha, né, de sacrifício de uma pessoa para salvar 5. Vocês percebem alguma distinção entre essas duas situações? Não? Eu iria como o pessoal do vídeo, que teve um chinesinho asiático, alguma coisa assim, asiático lá, que ele falou assim, eu acho que a segunda opção é diferente, porque nela você escolhe matar alguém para salvar 5. Na outra você meio que tem essa escolha, mas de qualquer jeito, um dos dois ia morrer. E você, nesse caso, você está colocando a vida de alguém que não estava no risco, né? Tipo, ele meio que não estava nesse jogo da morte. Você coloca ele lá para salvar outras 5 pessoas. E outra situação que ele fala no final do vídeo é a situação do hospital. E essa situação do homem gordo me lembra muito do hospital, porque você pega alguém que não está no risco, não está nesse jogo da morte, e insere para salvar outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente não faz, né? Então a gente não mata uma pessoa porque tem que salvar 5, fazer um transplante para 5 pessoas. Aí teve até um cara que muito esperto falou: deixa um dos 5 morrer, pega os órgãos dele Exatamente. E vai para os outros 4. O primeiro que morreu. Isso me lembra uma cena do filme A Lista de Schindler, que tem no livro também, né? Que no campo de concentração são enfileirados. Né? Quem foi que comeu a galinha do campo de concentração, né? Aí ninguém se pronunciou. Aí vai lá o cara, o carcereiro vai e atira no primeiro. Puf! Olha, se vocês me disserem, eu vou matar mais gente aqui. Aí o menino chegou, deu um passo à frente, né? Aí todo mundo ficou tenso, meu Deus. Aí, foi você que fez isso? Aí disse, não. Aí quem foi? Foi ele. Apontou para o cara que já tinha morrido, ou seja, salvou o resto do povo, né? E assim, já tinha sacrificado o cara que já estava morto mesmo, né? Então, assim, essas coisas do instinto de sobrevivência. Mas vejam, é muito interessante a gente perceber esse tipo de discussão, porque nos faz pensar, e aí o que Michael Sandel vai despertar, é que quando a gente discute o que é fazer a coisa certa, né, ou do jeito que a gente está, o que a gente está conversando, sobre o que a gente está conversando desde a aula passada, o que é justo, como proceder com justiça, no caso concreto, a gente tem 2 caminhos. Um caminho é o consequencialista, então a gente olha para as consequências do nosso ato, né? E a gente tem a ideia utilitarista de você observar apenas o menor sofrimento para as pessoas envolvidas, e você tem a possibilidade de se reger, né, de se comportar, mas movido por algo que não atende necessariamente apenas à satisfação do aspecto numérico ou do aspecto da média de satisfação dos interesses das pessoas, certo? Há uma grande crítica ao utilitarismo, porque é o utilitarismo que sustenta, por exemplo, desigualdades gritantes. Se a gente observar para a sociedade antiga, a civilização romana escravocrata, a gente tinha as pessoas que viviam do trabalho escravo e esses escravos sustentando não apenas as riquezas, os privilégios, mas também a capacidade dessas pessoas de aproveitarem o ócio para pensarem, para escreverem, para se exercitarem, né? E não é por outra razão que
os próprios pensadores que a gente tanto respeita, os filósofos clássicos gregos, eles vão defender a escravidão como uma maneira de sustentar justamente a organização da sociedade tal como ela era posta, né? Era organizada, certo? Então, nos faz pensar sobre isso, né, pessoal? E em quantos momentos da nossa vida a gente também faz uma opção por aquilo que a gente imagina que mas mesmo diante de uma grande iniquidade, mesmo diante de uma grande injustiça, o bem da maioria das pessoas sendo salvaguardado, a gente já tem como atendido o critério de justiça. Ou seja, no exemplo da música de Chico Buarque, basta que a gente sacrifique Geni, que aí, salvando todas as pessoas, ela já tem cumprido a sua missão, né? Sem nenhum reconhecimento posterior. Geni volta a ser alvo dos opróbios, das imprecações, da bosta, né, que o povo joga na pobre da Geni. Pois não, Ana? Professor, outro ponto interessante que eu achei nessa questão de se escolher alguém para salvar os outros é que uma das pessoas no vídeo dele comenta: mas se essa uma pessoa que fosse ser morta fosse o filho do maquinista, ele não ia passar por cima do filho dele, ele ia matar 5 pessoas. Então, tipo, a gente tem que ver como é imprescindível que a justiça tente ser o máximo imparcial possível, porque senão ela toma a injustiça como justiça. Porque você toma o particular pelo todo e toma uma decisão errada. E a justiça, querendo ser imparcial, ela já é injusta. Imagine não sendo. Pois é. Perfeito, Ana. Isso só nos mostra que quando a gente adota um sentido, vamos dizer assim, utilitarista, né, um caminho utilitarista da justiça, a gente só o adota quando a pessoa sacrificada não é da minha proximidade, ou não é do meu interesse salvaguardar aquela pessoa, né? Quando, na verdade, a sociedade justa é aquela que possibilita a todas as pessoas igual desenvolvimento. Mas o que é que a justiça utilitarista defende? Se eu estou diante de uma sociedade em que 90% das pessoas estão felizes, que os 10% paguem por essa infelicidade, né? Então, é esse tipo de pensamento. Mas uma sociedade injusta, segundo os críticos do utilitarismo, o próprio John Rawls, né, que escreveu sobre justiça, ele formulou uma teoria de justiça, ele vai dizer o seguinte: é claro que as pessoas elas começam em patamares desiguais na sociedade, né? Então, não tem como comparar uma pessoa que nasceu em berço de ouro e uma pessoa que teve todas as dificuldades para se alfabetizar quando criança, né? Então, é claro que essa última, ela vai enfrentar muito mais dificuldades e ela sai muitas casinhas atrás nesse jogo de quem vence no jogo da vida. Mas o Estado, né, a sociedade, ela tem que intervir nessa relação para equiparar esses patamares, para fazer essas compensações, né? Por isso que John Rawls vai falar do princípio da igualdade no início e depois do princípio da diferença para poder compensar essa desigualdade natural. E aí a sociedade justa não é aquela que possibilita uma média de felicidade friamente calculada a partir de um percentual, mas aquela que possibilita a todas as pessoas igual desenvolvimento, ou que permite o desenvolvimento, pelo menos de suas aptidões, né, ou de algo que existe de importante nessas pessoas, que é a dignidade, né? A dignidade humana, ou os princípios basilares, os direitos fundamentais para todas as pessoas. Tá certo? Esse vídeo é fantástico. Quem não viu, eu acho que eu não vou nem fazer muito comentário, para justamente vocês se depararem com as lições de Michael Sandel. E também, obviamente, eu recomendo
o próprio livro dele, que aí ele vai desenvolver, inclusive por toda a história dos filósofos que trataram da justiça, ele vai desenvolver a partir de casos concretos, que é fantástico, a partir de casos concretos, ou problemas da própria literatura, essa discussão sobre o que é justo, certo? Vamos lá, pessoal. A gente falou na aula passada sobre a justiça como fundamento do direito, né? Então, a gente viu aí, a partir de uma indagação, por que a gente deve obedecer às leis. Então, mais ou menos, a gente chegou à conclusão de que a gente tende a acreditar que as leis sejam justas e que as leis, por serem racionalmente formuladas, por serem abstratamente engendradas, né, geridas, elas possibilitam essa realização do justo. Mas a gente já tinha visto no texto de Hervada que o justo, ele tem apenas o papel de assegurar o devido a cada um. O devido é papel do direito, né? E anteriormente a isso, a própria política jurídica, naquela acepção de Hans Kelsen, que vai definir o que cabe a cada um, tá certo? A justiça vai ser justamente assegurar esse devido, o que é seu de cada um. A gente viu aí algumas características da justiça, os sentidos formal e material da justiça e a advertência em relação ao relativismo. Hoje a gente vai discutir justamente sobre o que vocês vão encontrar nos livros mostrado como modalidades de justiça, certo? Então vamos lá. Eu tenho várias maneiras de fazer um direcionamento ou de assegurar o que cabe a cada um a partir de uma régua, de uma medida. E quando a gente falou aqui sobre a questão da atribuição da nota, o primeiro indicativo que vocês me deram é justamente a de dar 10 para todo mundo, não é verdade? Então, o que a gente via nesse caso? Era justamente perceber que um dos critérios de assegurar o justo é assegurar o igual para todos. E é nesse ponto que a gente vai enquadrar a chamada justiça particular comutativa. Por que a justiça particular? Porque ela se dá entre indivíduos. Então, quando a gente está diante de uma relação em que eu não considero peculiaridades dos agentes envolvidos, eu tendo a dispor um tratamento igual para todos, né? Então, vamos lá. Quando a gente chega num show, né? Vamos lembrar aqui da época que a gente ia show, né, presencialmente, a gente não era bem igualdade não, porque já estou me lembrando aqui de uma outra situação. Então, vamos botar show não. Vamos ver a pipoca que é vendida no show, certo? Então, o pipoqueiro está lá, aí chega o dono do teatro. O dono do teatro vai dizer, me dá uma pipoca aí, por favor. Aí o cara vai, pronto, aqui, R$5, o pacote grande. Aí vai um professor público, né, da rede pública, e diz, me dá uma pipoca aí, por favor. R$5 também, pro senhor. Não tem distinção. Não leva em consideração o fato de eu ter menos dinheiro do que o dono do teatro. Não leva em consideração o fato de eu gostar mais de pipoca do que ele, ou vice-versa. As características intrínsecas a nós dois não são levadas em conta, porque o critério aí é de igualdade, né? Nessa relação da justiça particular comutativa, não transparece a diferença, entende? Não é levado em consideração. Mas eu tenho uma outra possibilidade, que é a justiça particular, porque também está entre particulares, ou do Estado em relação ao particular, justiça particular distributiva, que é aquela que considera a proporcionalidade entre as pessoas. E aí o critério não vai ser mais um critério de igualdade.
vai ser o critério que a gente observa, por exemplo, na dosimetria da pena. Da pena de quem comete um delito, né, de quem comete um crime. Quando o juiz se depara com a necessidade de condenação de alguém, não sei se vocês já observaram, vou mostrar aqui para vocês aqui como é o Código Penal. Aí. Ó, não sei se está visível para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. O crime mais conhecido do Código Penal. Está visível? Sim. Sim? Homicídio simples, matar alguém. Pena. Qual a pena para quem mata alguém? Reclusão de 6 a 20 anos. Veja, quando a pessoa mata uma outra pessoa, ela pode pegar de 6 anos até 20 anos. E aí o juiz, né, o juiz de direito, que preside a sessão do júri, vai definir essa pena. Como eu tenho um interstício muito alargado, né, de 6 a 20 anos, então vocês podem se perguntar, quais são os critérios que o juiz vai utilizar nesse caso? Não seria melhor dizer assim, pena de homicídio simples, 6 anos. Ou vamos botar aí na média, 14 anos, 13 anos, 15 anos, ponto. Então, tanto fazia quem cometesse o crime, em que circunstâncias fosse, ele receberia a mesma pena. E por que não é assim? Vocês concordam com essa elasticidade da pena mínima até a pena máxima? Eu concordo, porque tem toda a questão, né? Tem réu primário, tem como foi o caso, intenção, sem intenção. Perfeito, exatamente. É justamente porque os homicídios são cometidos, não só os homicídios, né? Se vocês observarem, todos os crimes, vamos pegar outro aqui também conhecido, crime de roubo, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, assim, você pode pegar 4 anos por um roubo, mas pode pegar 10 anos por um roubo. E aí, o que é que vai fazer essa distinção? O fato de você ter confessado o crime, o fato de você ser réu primário, como você falou, né? Nunca tinha cometido esse crime, cometeu pela primeira vez, foi um fato isolado na sua vida. Então, você vai ter uma pena tendencialmente menor do que uma pessoa que já matou 4, né? Ou que já a ficha dele de roubo já está na segunda página, né? Então, nesse caso, pessoal, a igualdade não seria justa. Não seria justo eu combinar, eu aplicar uma pena pelo cometimento de crime a uma pessoa que é um homicida quanto mais e a mesma pena a uma pessoa que de um dia de cabeça cheia terminou matando uma outra pessoa. Entende? Nesse caso, eu vou fugir daquele patamar da justiça particular comutativa para assumir uma modalidade da justiça que é chamada justiça particular distributiva, em que eu levo em consideração a proporcionalidade. E aí, qual é o critério que eu vou utilizar? Na primeira modalidade é o critério de igualdade. Nessa segunda modalidade, o critério é do... O que é que eu levo em consideração aí? E cada caso é um caso e você pondera de uma forma diferente? Certo, mas o que é que eu levo em consideração nessa ponderação? Proporção Proporção em relação a quê? ao crime. Mas é o que? É a idade da pessoa? É o que? É porque ele tem... O tamanho do roubo. É equivalente ao crime que ele cometeu. Não é lei do talião, mas, tipo, tem lá no fundo um princípio desse. Certo. Disse que, nesse caso, o critério utilizado é o do mérito, né? Ou, nesse caso do crime, do demérito. Então, quem tiver mais mérito tem
tem uma situação mais atenuada. Quem tiver mais demérito tem uma situação agravada. Entende? Então, por exemplo, se eu colaborei com a justiça, se eu compareci, se for um fato isolado da minha vida, o meu demérito é menor do que a pessoa que comete o crime várias vezes. Entende? Mas eu posso também imaginar uma outra situação. Eu vou receber uma nota, né, aproveitando aquele exemplo da nota que a gente utilizou na aula passada, eu vou receber uma nota maior se eu demonstrar maior mérito na elaboração daquela nota, daquela resposta, a pergunta formulada pelo professor. Entende? Então, também não soa justo que você que se dedicou, que estudou mais, que fez uma resposta mais bem elaborada, se dedicou mais nessa elaboração, não soa justo que, em princípio, não soa justo que você tenha a mesma nota de qualquer pessoa que não demonstrou tanto interesse assim naquela própria prova. Tá certo? Então, a prova de um concurso afere, em alguma medida, né? Claro que concurso pode levar muita coisa em consideração. Eu me lembro que no penúltimo Enem, foram entrevistar um menino que tinha tirado nota 10 na redação, né? Nota máxima, 1000, né? Sei lá, não sei nem mais como é que é medido isso. Nota 100, não sei. A nota máxima. E aí foi perguntar, mas você lê muito e tudo? Eu disse, não, eu odeio ler. Na verdade, eu aprendi as técnicas de redação e aí fiz lá, tirei a nota máxima. Ou seja, a mulher esperando assim, poxa, uma pessoa, né, que desde começou a ler aos 2 anos, que todas as férias ele lia uma obra clássica, já tinha lido mais de 1000 livros. Não, eu não gosto de ler, mas eu aprendi as técnicas. Então, assim, o mérito é um pouco modulado, né? Mas, em alguma medida, é o mérito que é levado em consideração nessa atribuição do justo. Entende? Percebem a diferença entre a justiça particular comutativa e a distributiva? Alguma dúvida? Então, a gente pode... Pois não. Jefferson, a respeito das diversas reformas tributárias que estão aí em questão, né, em discussão, quando se defende o pagamento de impostos para aqueles que podem pagar mais impostos, eles, na verdade, querem migrar de uma justiça comutativa, né, vamos dizer assim, para uma distributiva, né? Porque, por exemplo, eu sou classe média, vamos dizer, paga um imposto de 27,5%, vamos dizer. E um cara super rico, milionário, ele pagar o mesmo imposto, sendo que ele pode pagar mais. Né? Muito boa pergunta, Jefferson. Nesse caso aí, é o mérito que é levado em consideração? Assim, o caba rico, ele tem mais demérito e por isso deve pagar mais? Eu acho que aí tem a ver mais com a necessidade, né? Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos, né? Tipo assim, mais ou menos. Faz sentido? A necessidade de quem? Das pessoas de acordo, sei lá, com o dinheiro que elas têm. Eu acho que é no mesmo sentido do que Gabriel falou, mas seria capacidade, porque o mais rico tem maior capacidade de pagar e o mais pobre tem maior necessidade de não pagar. Exatamente. Perfeito, é exatamente isso que vocês falaram, né? Ana foi na mosca. Quando a gente fala em um critério que leva em consideração a capacidade, o que é que a gente vai observar? Não mais uma justiça particular, mas uma justiça chamada justiça geral. Que aí a relação não é mais entre particulares, a relação é dos membros da sociedade, né, dos indivíduos, que em relação à sociedade. O que é que eu posso dar à sociedade para que seja adequado à minha capacidade?
entende? A minha possibilidade. Então, se você tem uma renda, né? Se Jefferson tem uma renda de 1 milhão por ano, né? Então, Jefferson vai poder colaborar, né, mais do que o professor, que não receba esse valor todo durante o ano. Mas o que é que eu levo em consideração aí? Não é o mérito, é a questão da possibilidade dele pagar, entende? E o que é que existe de iníquo, né, de injusto, nesse exemplo que Jefferson falou? Eu tenho uma alíquota, nós temos aqui a isenção de alíquota, a alíquota de 15% e 27,5%. Aí se reclama que o Brasil é um país de uma carga tributária muito alta, e de fato mas é uma carga tributária que ela é inadequadamente distribuída. Porque nos países, em vários países do mundo, né, nós temos várias alíquotas diferentes. Tem alíquota com mais de 50%. Ora, se eu recebo 1 milhão por mês, é justo que eu pague um imposto violento, né? E para que justamente aquelas pessoas que recebem muito menos do que eu, elas contribuam menos, entende? Se eu tenho o privilégio de receber 1 milhão por mês, por que é que eu não posso contribuir de forma mais contundente do que um assalariado, não é verdade? Até eu vi um dia desse um empresário dizendo, olha, essa reforma tributária ela é muito ruim para os ricos, né? Vai assim, ela é boa para os pobres, mas os ricos vão ganhar menos. Aí, poxa, é esse mesmo objetivo, né? Num país tão desigual como o nosso, de maior desigualdade social e econômica, é exatamente isso que a gente pretende. Que bom que bom que seria se a gente rumasse para esse prado, né, de redução das desigualdades. Enquanto muitos estão pleiteando aumentos salariais, né, e estão conseguindo, muitos conseguiram, inclusive aumentos salariais, existe um grande contingente do país que não tem o que comer, né? Então, país da desigualdade, a gente tem que atentar para esse critério de acordo com a capacidade, cada vez mais apurado, né? E não dessa maneira como geralmente eu falo. Pois não. A classe média, ela paga dobrado para viver, porque ela não confia no sistema de saúde, ela paga um plano, né? Ela não confia na segurança fornecida pelo Estado e vai morar num condomínio. Ela não confia na educação pública e coloca os filhos para estudar quer dizer, se aperta e é quem mais paga caro para poder viver, vamos dizer assim. Assim, a gente tem que, quando a gente... Uma visão de classe média. A classe média é engraçada, né? A nossa classe média aqui, a gente observa que eu vi um meme que mostrava assim, uma pessoa indo atrás da outra, né? E assim, uma pessoa da classe média, né, que tinha comprado um carro bom, mais financiado e tal, fugindo da ameaça do imposto sobre grandes fortunas, quando na verdade a gente está longe de ser pessoa com grandes fortunas aqui, né? Eu estava vendo até hoje uma reportagem que apontava quanto a gente teria que ganhar, qual o patrimônio que a gente teria que ter para estar entre o 1% mais rico do país, do Brasil, né? E eu acho que era, aqui no Brasil, não me lembro exatamente do valor, mas era tipo $600 mil. Claro, não é um patrimônio total, é um patrimônio investido. Aí você tira aí a casa onde você mora e tal, mas o patrimônio investido de mais de $600 mil. E chama a atenção... Como é? Eu achei que fosse menos. Pois é. Isso mostra como tem muita gente muito rica em contrapartida aos que são muito pobres, né? Pois não, Nilton?
Não, professor, só para comentar assim, uma coisa que eu acho paradoxal, né, nesses pontos que vocês levantaram, sobre taxação, né, de impostos. Eu acho que sempre foi, assim, sempre foi não, mas até onde eu sei, é, as, quem tem menor poder aquisitivo, quem tem certa renda, ele tem uma taxa relativamente menor para pagar, mas isso não quer dizer que não pesa. E quanto mais a pessoa trabalha e quanto mais ela ganha, em tese, mais ela vai pagar de imposto. Isso quer dizer que cada vez mais que eu rumo para sair de uma classe e subir para outra classe, eu pago mais. Isso faz o fenômeno que as pessoas escondam o próprio patrimônio. Quando elas não, quando não escondem o patrimônio, elas fazem acordos com o poder público para não pagar ou sonegam de maneira muito clara, negociam dívidas, etc. Então, talvez as coisas até sejam concebidas para dar certo, mas as pessoas fazem com que não dê certo. É verdade. Porque não obedecem, procuram maneiras de escapar daquilo. Então, eu tenho pouca... Do mesmo jeito que o governo quer taxar, eu sei que as pessoas não querem pagar, mas elas querem ter direito a várias coisas. É verdade. E isso é muito complicado. Eu também acho que a classe média é a mais penalizada, mas ela também se torna um grande alvo, né? Eu vejo muitos discursos que eu odeio a classe média, por exemplo, né? A classe média ela nem é pobre, ela nem é carente e nem ela não é rica, ela é besta, né? Ela é besta. Ela quer Exatamente. ser um, quer ser o outro, mas talvez E nunca vai conseguir ser, esse outro aí que ela quer ser, né? Então a gente que é servidor público, assim, tem que botar na cabeça e às vezes a gente, num provincianismo, até se acha muito rico, né? Mas, olha, quem se acha rico dentro dessa nossa província aqui não sabe o que é riqueza, não, né? Professor, pois é. Eu tenho colegas que ganham um certo valor que a pessoa chora e diz assim, eu estou no céu, graças a Deus. E nem é isso tudo, mas nessa província aqui, essa pessoa veio de fora, ela se sente muito realizada, né? Então é olhar para o lado e ver a situação dos outros para saber É se está verdade. bem ou não. Né? É mesmo. Ou seja, é muito relativo essa. Jefferson levantou a mão aqui. Diga aí, Jefferson. Aquele sociólogo Gessé Souza, ele disse que uma vez que a classe média, ela reproduz os anseios da classe alta, né? Ela na verdade, trabalha para os que são ricos ao defender esses valores. Exatamente. Nunca vai disputar, né? Exatamente. No livro dele, naquele A Elite do Atraso, ele fala também a respeito disso, né? Além de que a escravidão montou as estruturas para o que a gente vive hoje, para que o que a gente vai ser, e também fala um pouco a respeito disso, de uma forma diferente, mas fala. Perfeito. E termina seguindo com massa de manobra, né, porque dizer, não, olha, tem que ir por esse caminho aqui que vocês vão ter chance de serem ricos, né, igual esses banqueiros que a gente escuta aí na lista da Forbes, né. Olha, se vocês investirem o seu esforço, né, o seu trabalho, vocês vão chegar lá. E você é capaz. Quando, na verdade, muitos dessas fortunas foram herdadas, né? Foram conquistadas a partir de gerações e de gerações. É claro que existem casos em que a pessoa, do nada, né, do zero, ela conseguiu desenvolver um grande patrimônio. Mas também, em muitos desses casos, não vou dizer que em todos esses casos, mas em muitos desses casos, foi à custa de relação promíscua com o poder público, relação de indiscriminada sonegação fiscal, né? E de proveito à custa do prejuízo alheio, né? Então, até se diz, por exemplo, acho que era Ford, né, que deu origem à própria
própria montadora, que levou seu nome, ele dizia que economizavam uma gota de solda em cada junção, né? E aquilo, no final das contas, ia dar certo. Ou então, se a gente observar a trágica matemática de muitos industriais, de muitas indústrias. Isso a gente vê, inclusive, naquele filme Clube da Luta, né? Que o personagem de Edward Norton ele averigua justamente as necessidades de adaptações dos carros, né? E aí a indústria faz o seguinte cálculo: quanto é que eu vou gastar para fazer um recall, por exemplo, esse defeito que eu constatei? Vamos supor, 50 milhões de dólares. E quanto quanto é que se estima perder em ações de pessoas que venham a ser mortas, né, carbonizadas por causa desse erro? Eu acho que 5 milhões. Então vale a pena, vamos arriscar, né? Então esse é o sistema em que a gente vive. Mais uma vez, se eu estou colocando na balança o valor do lucro, né, é só isso que se leva em consideração. Quando, na verdade, a perda de uma vida já tem um valor inestimável, né? Jefferson colocou aqui exatamente. Quem não é rico ou herda, é rica. Exato. Então, vejam que a gente está diante de uma modalidade de justiça que é chamada justiça geral, que leva em consideração a capacidade, certo? Alguns autores vão falar em justiça legal, que é aquela que está definida no âmbito da própria legislação. Então, a legislação, se eu me enquadrar naquele modelo do justo que está previsto em lei, é a justiça legal, certo? Mas eu queria falar para vocês em uma outra situação que leva em consideração um outro critério. A gente viu aqui o critério da simples igualdade, o critério da diferença a partir do mérito, o critério da diferença a partir da capacidade. Mas, vamos lá. Eu estou sem emprego, né? E por causa da Covid eu me vejo em possibilidade de trabalhar e até de procurar emprego, porque assim as pessoas não estão desenvolvendo atividades econômicas, né? O país, como uma boa parte do mundo, parou em razão da pandemia. O que é que o Estado faz? O Estado diz: não, toma aqui esse auxílio emergencial, aqui esse valor para você se sustentar, para você tentar conseguir a sobrevivência mínima, certo? E, assim, muitos casos que eu peguei, pessoal, de prisão em flagrante, a gente perguntava assim: como é que você conseguiu dinheiro para comprar essa arma? Aí isso foi com auxílio emergencial. Aí eu pergunto a vocês, nesse caso, a gente leva em consideração que critério? É mérito? É capacidade? É o quê? Por que é que essas pessoas que vão comprar arma com auxílio emergencial fazem jus a esse auxílio? Teoricamente por necessidade, né? Necessidade. Exatamente. Então, a gente está diante daquela modalidade de justiça que é a mais facilmente encontrada em todo o programa político partidário, né? O que é que os programas, os partidos sempre, os candidatos sempre perseguem? A justiça social. E a justiça social é justamente aquela que leva em consideração especificamente a preocupação com a necessidade essencial. Então, se eu tinha lá na justiça geral o indivíduo dando à sociedade, né, nesse sentido, indivíduo e sociedade a partir da sua capacidade, aqui eu tenho o contrário, a sociedade dando ao indivíduo de acordo com a necessidade essencial daquele indivíduo. É por isso que esses programas de redistribuição de renda, eles levam em consideração as necessidades,
né? Por que é que eu tenho um investimento público, inclusive, para possibilitar a acessibilidade aos cadeirantes? Porque é um investimento público aí. Eu me lembro eu sempre dava o exemplo da sala de aula, né? Na sala de aula, eu disse, olha, aqui a universidade teve que na época que eu comecei a dar aula ali no setor H, que vocês também não vão pegar mais aula no setor H, né? Porque no próximo ano, provavelmente, que é quando a gente vai voltar presencialmente, já vão estar promovidos ao G, mas, não, eu dava aula na F, no setor F. No setor F, ele não tinha a rampinha. Aí fizeram a rampinha justamente para possibilitar o acesso dos cadeirantes. E eu nunca tinha tido um aluno que usasse cadeira de rodas. Aí alguns poderiam apontar, poxa, mas é tão absurdo haver um investimento do Estado para gastar com uma coisa que não existe nem uma demanda concreta, né? Mas só em vislumbrar a possibilidade de alguém necessitar daquilo já justifica o investimento estatal, certo? Então, por quê? Porque é uma necessidade. A justiça social, ela se fundamenta exatamente nessa necessidade, certo? Alguma dúvida? Professor, Oi. teve um exemplo que o senhor deu, eu só queria saber se eu ouvi certo. O indivíduo, ele recebeu auxílio emergencial da pandemia e comprou uma arma. Isso. Ilegal? Ilegal, lá no mercado da Quatro. Tá, eu quero acreditar que ele quis proteger o bem maior dele, que é a vida dele, não que ele queria fazer um empreendimento ilegal, né? Não, mas eu já peguei todo tipo de investimentos. Não, eu peguei esse dinheiro, fiz besteira, porque eu peguei esse dinheiro, não era suficiente para meu sustento, aí eu investi em drogas, para vender drogas. Aí disse, não, me pelas caridades. Tem que rir, né? Assim, a gente tem que rir. A bolsa tá ruim demais, tem que investir no negócio. Exato, é um negócio lucrativo, né? Complicado, né? Complicado. Mas veja, a gente, né, é muito fácil a gente apontar o dedo assim, mas, obviamente, as pessoas... empreendedor, né? Já estou fazendo aqui, empreendedor. Maria está provocando melhor do que ser o trader, né? O day trader, que fica apostando ali, tentando ver nas flutuações para ver se tira proveito. E, assim, a classe média e os mais abastados, eles têm essas possibilidades que os bancos abrem, né? Fazer investimento em tesouro direto e tal, ou então é algo mais arrojado. Mas, e quem não tem dinheiro nem para se sustentar, né? Não estou justificando aqui o crime, não, pessoal. Mas é preciso que a gente olhe também para essas situações, né? O que ele fez, a opção que ele fez foi absolutamente equivocada. Porque não apenas aquele que comprou a arma, como também aquele que comprou para revender a droga, em razão dos seus atos terem consequências muito gravosas que não podem ser negligenciadas, né? Felipe está vestido 200 em droga, dá muito mais... É verdade. Agora tem risco, né? Como toda aposta arriscada pode trazer muitos bons lucros, mas também tem o risco do negócio, né? No caso da droga, tem um risco infinitamente maior, porque levando em consideração com quem você se envolve, não é verdade? Exatamente. O lucro com medida das coisas geralmente é complicado. Perfeito. Jefferson, muito bem colocado, porque uma das falácias que se vende, né, em relação aos entregadores, né? Eles são agora empreendedores, agora a gente está, o Uber Eats, ou o iFood, eles estão possibilitando a despertar em cada um dos entregadores o seu lado empreendedor, para eles conseguirem melhores patamares na escala social, né? Com a miséria que eles recebem por cada entrega, os riscos a que eles são submetidos e a falta de proteção
em caso de acidente, por exemplo, a gente não pode dizer que eles são empreendedores, não. Eles são quase escravos, né? Existe até um vídeo que vocês podem encontrar do Greg News, né, sobre a questão dos entregadores. A partir daquele vídeo, inclusive, eu me descadastrei de fazer pedido pelo iFood. Porque, de fato, a gente deveria ter, em vez de colocar o dinheiro, né? Eu sei que facilita a nossa vida, eu sei que tem os descontos, né? Mas a ideia da exploração está muito presente em relação a esses empreendimentos, né? Exato, Jefferson. Mas o que eu quero destacar para vocês é justamente todas essas possibilidades, né, dessa nomenclatura de justiça. E aí eu vou conversar com vocês, pessoal. Vocês leram os textos. A gente colocou tanto um texto de Hervada, né, daquele mesmo livro que a gente utilizou no início das nossas conversas, né, agora sendo o capítulo 3. Mas antes de chegar nele, eu vou falar sobre o outro capítulo, o outro texto, que é um texto também muito curto, que é de Goffredo Teles Júnior, que ele fala especificamente sobre justiça, né? Veja que Goffredo Teles, deixa eu colocar aqui para vocês. Conseguem ver? Essa digitalização foi bem horrível, na verdade, porque foi, assim, na época que eu não sabia manusear muito bem o meu scanner, tá? Vocês vão se desculpando aí. Mas, nesse capítulo que Goffredo Teles Júnior fala sobre justiça, veja que ele encara a justiça como uma retribuição equivalente ao que foi dado ou feito. Isso, nessa definição, ele não resolve muito bem nossos problemas, porque a gente pode dar o equivalente, ele pode atender a diversos critérios, como a gente viu. A igualdade, o mérito, a necessidade, a capacidade, na verdade. Mas eu vou tratar dele primeiro, porque ele fala aqui sobre as características, né, a bilateralidade, etc., e depois ele fala sobre as modalidades, né? Como vocês estão vendo aí. Morton, Pois não. mas eu adorei esse texto, cara. É Adorei excelente. mesmo. Ele é excelente. Mas na hora que ele fala de equivalente, ele também faz uma bela de uma ressalva. Ele fala, ele tem uma leitura valorativa. Né? Ele fala, não é exatamente assim de ser igual. Ele fala com o mesmo valor proporcional. Perfeito. Perfeito, Nelson, exatamente. E essa equivalência, né, que a gente já tinha falado lá numa das características do justo, a equivalência, não a igualdade, né, porque a equivalência, ele até ressalva aqui, nessa parte que eu destaquei, a justiça de uma indenização é o pagamento em dinheiro de uma importância de valor igual ou proporcional ao valor do dano causado, embora, evidentemente, o dano causado não seja coisa igual ao dinheiro da indenização, certo? E aqui no final ele fala sobre deixa eu ver aqui, onde é que está? O justo convencional. E aqui, obviamente, ele vai atacar os chamados juízes orgânicos, né, do direito alternativo. O grupo do direito alternativo guarda esse texto para fazer a crítica ou não a ideia de Goffredo Teles Júnior, mas ele acha que você basear a sua decisão nessa falta de critério da justiça, né, ele termina caindo numa decisão arbitrária, sem parâmetros, desconsiderando um dos parâmetros principais, que é a própria legislação, certo? E aqui, por fim, ele falando sobre justiça e caridade,
e termina justamente com a chamada justiça comutativa, distributiva e a justiça legal. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse texto, algo que vocês gostariam de apontar, alguma divergência, ou algo que vocês acharem interessante? Professor, eu tenho Oi. uma dúvida, que no início ele fala assim, notemos que a justiça não está somente na equivalência. Ele fala que é o ato da equivalência, só que a equivalência já é um ato. E eu achei meio controverso, não entendi direito porque que ele fala que não é justamente a equivalência, porque você fazer a equivalência, você fazer um ato já. Ele diz assim, não está somente na equivalência, né? A equivalência é algo que ele vê como importante, mas não é só a equivalência. E ele quer dizer o seguinte, que essa medida não é apenas uma coisa que você enuncie na teoria. Você precisa concretizar a justiça há de ser concretizada, né? Então, se a gente dependesse apenas do direito, lá o direito já diz o que cabe a cada um, mas eu preciso dessa concretização. Por isso que a função da justiça é justamente assegurar esse devido. Eu me lembro de um atendimento ao público que eu fiz lá, quando eu era promotor em Cruzeta, a mulher disse, olha, uma pessoa que foi atendida, né, no atendimento ao público, perguntou, eu queria saber se eu tenho direito aqui, porque eu vi aqui, olha, nesse artigo do Código Civil, que eu tinha direito. Aí eu olhei assim e disse, a senhora tem direito. Aí ela ficou, e por que eu não estou recebendo? Não, mas nesse caso, a senhora tem que ajuizar uma ação para para que o juiz reconheça seu direito. Mas doutor, não está aqui na lei, ó, dizendo que eu tenho direito, por que eu tenho que entrar com a ação? Mas é porque, se o direito está sendo negado, é justamente a senhora tem que procurar a justiça. Vixe, doutor, isso é um absurdo. Porque está aqui, ó, eu estou vendo aqui. Ou seja, não adianta estar ali na lei e não ser concretizado. É nesse sentido que a gente tem que encarar a justiça. A justiça teórica, né, distante, formal, não adianta muita coisa, não. A gente precisa concretizar essa equivalência. É nesse sentido. O que mais desse texto? Professor, eu achei interessante, puxando a parte de história do direito, a comparação que a explicação, na verdade, que ele dá para o direito romano que era chamado de jus, passar a ser chamado de direito. Eu vi uma explicação que vinculava a parte da religião do catolicismo, porque consolida o direito como escrito, mas essa explicação que ele dá é exatamente de porque era justo. Era jus porque era justo, e o justo é o direito. Então, seria dar exatamente o que é de direito, então, por isso, justo. Isso é fantástico. A gente vai trabalhar, inclusive, quando for falar sobre direito romano. Então, quem está pagando a história do direito desse semestre já deve ter visto isso. Se a gente parar para pensar, o direito romano pré-cristianismo, ele era um direito muito mais... vamos lá. Como é que a gente pode... É uma distinção que se faz, inclusive, em relação ao que se chama jus e directum, né? Jus e directum. Então, quando ele diz que o que responde à intuição, ao sentimento do justo caso concreto, a gente começa a falar em jus, né? Mas isso vai ser modificado a partir do cristianismo, porque o cristianismo ele começa a demandar que eu tenha parâmetros objetivos, né, palpáveis de como me portar. E antes, na história do direito romano, aquilo que era tido como justo ou adequado para ser tido como direito era construído a partir das diversas
dos diversos entendimentos jurisprudenciais, né? Então, o juiz, por isso, ele vai se transformar em directum, que tem um caráter mais categórico, né? Mais objetivo, palpável. E aí eu vou terminar apontando para uma postura muito mais dogmática do que a zetética, por exemplo, né? No âmbito do estudo do direito, certo? Mas é muito interessante. A gente vai aprofundar isso num outro texto lá na História do Direito. Muito, muito, muito bom você ter percebido. O que mais? Tranquilo em relação a esse texto? Essa postura aí, professor, não seria essa postura romana no início, não seria uma espécie de realismo jurídico, não? Não, o realismo jurídico, assim, é complicado a gente falar sobre realismo jurídico porque vai aparecer muito depois em outras circunstâncias, mas, de fato, há uma maior maleabilidade, né, em relação àquilo que estava sendo ditado como o direito, né? Mas existem só algumas questões que a gente tem que considerar aí para não fazer essa equivalência. Tranquilo, pessoal, em relação a esse texto? E em relação ao texto de Hervada? Vamos lá. O que é que vocês acharam? Eu achei muito massa uma relação que ele faz até com outro texto, porque eu li o outro primeiro, então foi mais fácil de entender esse. Sim. A parte que ele fala que a justiça ela não está aqui para determinar o que é de cada um, ela está aqui para dar o que é de cada um. O direito tem que vir primeiro para determinar o que cada um vai receber e a justiça vai só distribuir isso. Aí tem até a questão que ele rebate as críticas de tipo, e quando não havia o direito? Mas havia o direito natural. Sempre houve o direito natural, então dele já partia a ideia de justiça. E eu achei isso muito interessante e eu trouxe essa relação, só consegui entender isso porque o outro texto dizia, a justiça dá, a justiça não determina o que vai ser dado, ela só dá. Perfeito. E olha como ele coloca aqui na página 21, a justiça não é originariamente um efeito da norma, não nasce da lei, e por isso não é uma dimensão originária da política, né? É a política que determina o conteúdo do direito. E a justiça apenas vai assegurar esse conteúdo, certo? Mas é claro que nem sempre esse conteúdo é dado de forma transparente, né? Como naquele caso que eu falei, que a mulher diz, olha, mas meu direito está aqui. Nem sempre o direito está aqui mesmo, de forma clara, né? Por exemplo, quando a gente observa o direito que foi reconhecido no Supremo Tribunal Federal da possibilidade de abortamento de bebês nascituros anencéfalos, ou da possibilidade de união homoafetiva, né, gerando efeitos como famílias que são, né? Então, esses reconhecimentos não estavam claros na lei. Pelo contrário, a Constituição fala de união entre homem e mulher, né? O Código Civil depois vai reproduzir também esse mesmo texto. Então, houve uma construção a partir da consideração de outros vários preceitos normativos igualmente importantes. O que mais? E aqui ele vai falar, olha, no ponto 4, a justiça sucede ao direito. Primeiro a gente tem o devido, e depois, o devido de cada um, depois a gente tem a justiça, né? O que mais que a gente pode observar aí? Estou pegando aqui as minhas anotações, os meus grifos. A justiça pré-existe ao direito positivo, ao direito dado pelos homens, mas não que simplesmente pré-existe ao direito. Outra questão importante, ele não está caindo em contradição aqui, não? A justiça pré-existe ao direito positivo? Peraí, mas a gente não falou agora há pouco que primeiro a gente tem o direito, né, definindo o que é o devido de cada um, depois a gente tem a justiça. Como é isso? Porque antes do positivo tem o natural. É relativamente natural. Exatamente. Obviamente, o grupo do juiz positivismo vai achar isso uma grande balela, né?
A gente vai falar em algumas semanas sobre isso. O famoso eles que lutam. Exatamente. Que mais aqui? Aqui ele fala um pouco sobre a imagem, né? A justiça não discrimina, né? Os olhos vendados. Ontem eu recebi um livro maravilhoso sobre... eu digo maravilhoso porque eu li, assim, só folheei sobre essa metáfora, né, da justiça cega, de um historiador alemão, que faleceu esse ano, inclusive. Mas não de Covid, velhinho dele. Michael Stolleis. Eu até já falei lá no... que mais, pessoal, nesse texto? Professor, outra parte que eu achei legal foi a questão que ele aborda o que a gente acha que a gente toma e diz como direito, porque o direito a gente usa como vários significados, mas na verdade seria uma atitude política, que seria o ato de reivindicar o aumento do salário, que ele dá um exemplo lá. Como não está estabelecido na lei, não é o direito, não pode haver justiça. Então a gente vai usar da política para transformar isso num direito e aí cobrar a justiça. Por isso que você deve se lembrar. Kelsen dizia que na formação do direito, quem atua é a política jurídica, né? Agora, o estudo do direito, o conhecimento do direito, né, de forma a não se miscuir no que ele deve ser, aí é o papel, efetivamente, do cientista. Certo? Algo mais? Alguma outra dúvida? Pessoal, então, assim a gente conclui, né, os fundamentos do direito. Eu prometo a vocês, eu estou numa situação, assim, nessa semana tem sido uma semana bem complicada, porque eu estou terminando a reforma, estou preparando a minha mudança, e aí quando a gente envolve criança pequena, é mais complicado, né, a logística. Mas até domingo eu prometo a vocês que eu vou colocar os vídeos, as tarefas, né, dando desconto para vocês fazerem também num espaço mais alargado, e as divisões dos grupos, porque você já deve estar mais ou menos inteirados, né, da composição, mas quem não tem grupo ainda, se for o caso, já procurar se inserir nos grupos que já foram constituídos, tá certo? Tranquilo, pessoal? Pois até a próxima terça, que a gente vai falar sobre as dicotomias do direito, né, as divisões do direito, e aí já vai ingressando já na segunda unidade, certo? Até mais, boa noite a todos e a todas, e muita saúde para que a gente possa se encontrar na terça-feira.